Então, coordenadas cartesianas ortogonais. Então, primeiro lá o plano cartesiano, você já conhece, eixo do y, eixo do x, né? X abscissa, y ordenada, né? Então, aqui, ó, um ponto para pertencer ao primeiro quadrante, o que acontece? Quando eu pego um ponto aqui no primeiro quadrante, o x dele vai estar aqui, tá? Então, o x dele vai ser positivo, o y dele vai estar para cá, vai dar positivo. Então, qualquer ponto no primeiro quadrante, o x é positivo, o y é positivo, tá? Depois a gente vê aí nos eixos. Qualquer ponto no segundo quadrante, o x dele vai estar para cá, vai estar negativo, né? O y dele vai dar positivo, tá? Então, se eu pegar o ponto menos 1, 3, menos 5, 4, são pontos que estão no segundo quadrante. No terceiro quadrante, então, segue o sentido anti-horário, né? Bom dia, oi, Júlia, tudo bom, querida? Beleza. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo também. Então, qualquer ponto no terceiro quadrante, tanto x como y são negativos, tá? No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, tá? Dá para dizer que o x, que é o primeiro, tem a mesma ideia lá do cosseno, né? E o y, que é o segundo, tem a mesmo sinal lá do seno. Mas deixa seno e cosseno para lá, tá bom? Bom, esse ponto é a origem, que é o 0, 0, né? Então, quando eu pego um ponto P qualquer, projetando para cá, aqui vai estar o x do P, né? E projetando para cá, aqui vai estar o y do P. Tudo bem? Então, o x é a abscissa, o y é a ordenada, os dois juntos recebem o nome de coordenadas do ponto. Tá? Então, qualquer ponto no plano cartesiano, ele tem que ter o x e o y. Tá? Tudo bem com essa primeira parte? É tranquilo, né? Depois, deixa eu limpar aqui. Bom, o que acontece para um ponto pertencer ao eixo, né? Aos eixos? Então, aqui, ó, se eu pegar um ponto P, para ele pertencer ao eixo do x, o y dele é zero, tá? Então, por exemplo, se aqui for o 3, na verdade, esse ponto aqui vai ser quem? Vai ser o 3, 0. Então, qualquer ponto no eixo do x, o y vale zero, tá? E qualquer ponto no eixo do y, o x vale zero. Então, por exemplo, se aqui fosse 4, na verdade, esse ponto seria o 0, 4. Tudo bem? Então, qualquer ponto no eixo do x, o y vale zero, qualquer ponto no eixo do y é o x que vale zero, tá? E aqui, no caso, é a origem, é o 0, 0. Tudo bem? Acho que vocês estão careca de saber isso, né? E eu mais ainda. Bobagem, né? Depois, aqui, para o ponto pertencer a bissetriz dos quadrantes 1 e 3, quer dizer, bissetriz, então, vai dividir aqui no meio, 45, 45, aqui é 90, aqui vai ser 45 também, então você tem aí um triângulo isósceles, né? Quer dizer, se essa medida aqui for K, aqui vai ser K também, né? Então, qualquer ponto aí para estar no eixo para estar na bissetriz dos quadrantes ímpares 1 e 3, ele vai ser do tipo K, K, tá? 1, 2, 2, 3, 3, 10, 10, ou menos 1, né? Se aqui tiver o menos 1 aqui, vai encontrar aqui no menos 1, né? Tudo bem? Então, esse ponto seria o menos 1, menos 1. Então, sempre que a abscissa e a ordenada forem iguais, exatamente iguais, com o mesmo sinal, ela pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Em compensação, nos quadrantes 2 e 4 pares, aqui também dá 45, aqui 90, aqui 45, né? Essa distância aqui, esse aqui é K também, mas cuidado, você tem uma aqui negativo, outro positivo, né? Ou aqui, né? Quer dizer, se aqui tiver o 2, que vai estar o menos 2, né? Então, o ponto, na verdade, ele vai ser do tipo K menos K, tá? Ou o X é o oposto do Y, né? Tudo bem? 2 menos 2, menos 3, 3, são pontos que pertencem a essa bissetriz dos quadrantes 1 e, desculpa, 2 e 4, que são os quadrantes pares. Tá? Ou se não usa tangente lá, né? Tudo bem? Então dá para você chegar a essas conclusões sem ficar decorando. Depois, galerinha, segmento AB paralelo ao eixo. Então, quando você pega o segmento AB paralelo ao eixo, ó, aqui está o x do A, aqui vai estar o y do A. Aqui vai estar o x do B. Observe que o y do B é igual ao y do A. Tudo bem?
O y do B igual ao y do A. E daí, ó, se eu quiser saber a distância de A até B, é só pegar o x de B menos x de A, ou x de A menos x de B, joga no módulo, né? Porque não pode dar negativo, né? Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar o ponto lá 3, 1 e o ponto 5, 1, esses pontos, não tem problema sempre que aparece aqui, eu admito novamente. A Natália também acho que entrou 2 vezes, não tem problema, tá? A gente sabe. Acho que foi a semana passada que eu estava dando aula para vocês, acho que a internet caiu. Bom, então aqui, ó, tá vendo? X vale 3, o Y vale 1. O X vale 5, o Y vale 1. A distância, então, observe que eles têm o mesmo Y. A distância seria 2, né? Seria o 5 menos o 3, né? Tudo bem? Então, assim que eu acho a distância. Já o segmento AB paralelo ao eixo do Y, observe, tem lá, o A está aqui, ó. Aqui está o X do A, lá está o Y do A. Aqui está o B, X do B, Y do B. Observe que o X do A é igual ao X do B. E aí, se eu quiser saber essa distância de A até B, depois a gente vê se eles não forem paralelos, como é que a gente calcula a distância, está na próxima aula. A distância de A até B é o y do A menos y do B, ou y do B menos y do A, em módulo, né, porque tem que dar positivo. Bom dia. Já acordou? Foi dormir tarde? Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Deixa eu limpar aqui. E aí a gente vai para os exercícios, tá? Então, lá na página 68, caderno 2, tá? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, espera só um pouco. Página 68, exercício 1 do Enem. Tudo bem? Então, vamos começar. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo... deixa eu arrumar aqui esse computador. Aqui na posição... Um minutinho. Bom, então ele fala aí. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo os estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus pontos atuais de parada, que é o ponto P e o ponto Q. Observe que o ônibus faz esse caminho aqui e vira e faz aqui. Ele não vai reto, tá? Então, não é, vamos usar Pitágoras aqui? Não. Ele vai fazer esse caminho aqui. A não ser que ele quisesse saber essa distância aqui, né? Em linha reta. Bom, os estudos indicam que um novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre P e T e T e Q sejam iguais, né? Então, ele vai vir aqui, vamos descobrir quanto que é essa distância toda, o ponto T vai ter que estar em algum ponto aí, de tal forma que de P até T seja igual de T até Q, mas seguindo essa linha aqui, não é ligando lá reto, tá? Tudo bem? De acordo com os dados, dá para fazer meio que direto, né? Mas a ideia, então, o ônibus faz esse caminho aqui. Ele vem aqui assim. Vamos descobrir quantos metros tem isso. E depois ele faz isso aqui assim, tá? Bom, vamos descobrir quanto dá isso. Daqui até aqui, pessoal, 30 para 550, ó, essa medida aqui vale 550 menos 30 vai dar 520, né? Tudo bem? 520 metros tem aqui. Tudo bem? Daqui até aqui, se eu pegar 320 menos 20, dá 300. Pode fazer direto, né? 300 metros. Então, somando aqui, isso vai dar o quê? 820 metros, né? Tudo bem? Então, do ponto T até o ponto Q, seguindo esse trajeto, não é para usar Pitágoras aqui, não. Aqui é 300 metros. Tudo bem? Então, do ponto P até o ponto Q, o ônibus desloca aí 820 metros. Agora, tem que ter um ponto T aí no meio, de tal forma que ele ande a mesma distância. Se eu pegar aí 820 por 2, dá 410, tá? Então, do ponto P, que é esse aqui, até o ponto T, tem que dar 410 metros. Do T até o Q,
tem que dar outros 410 metros, tá? Que é metade do 820. Ele falou, né? Que entre os pontos P e T e entre T e Q sejam iguais, né? Então, 410 metros, 410 metros. Então, aqui, pessoal, a gente vai aumentar 410 metros. Pega aqui, então daqui a aqui eu vou aumentar 410 metros. Né? Então, vai estar aqui nessa rua aqui, né? Na rua A, né? Tudo bem? Porque se eu aumentar aqui 410 metros, vai dar o quê? Pegar 30 mais 410. Então, o ponto P vai estar aqui, ó. O X dele aqui, o X do T, o que vai acontecer? Vai ser o 30 mais 410. O Y dele é o 20 mesmo, né? Então, o X do ponto T vai ser o quê? O 30, porque já começa com 30 aqui, né? Mais 410, dá 440 metros, tudo bem? E o Y do T é 20 mesmo, né? Tudo bem? Porque está nessa rota aqui, né? Qualquer ponto aqui, esse segmento aqui é paralelo ao eixo do X, né? Então o Y dele é igual. Então daqui sai que o ponto T, né? Tem coordenadas aí 440 e 20, tudo bem? Tanto é que se eu andar mais, aqui teria mais 110 aqui, né? Mais 300 daria 410, né? Porque daqui aqui teria 110 metros, mais 300 para 410. Então, ficou T aí 440 e 20, né? Que é a alternativa E. Tudo bem, galerinha? Então, é isso. Anota aí. 420. Dois. Dá para usar GA aqui, mas nem precisa, tá? Aqui nesse exercício. É a ideia de norte, sul, leste, oeste. Vamos lá. Vocês sabem melhor que eu, né? Aqui está o norte, sul, leste, oeste. Go oeste. Bom, em relação ao sistema cartesiano ortogonal, com os eixos graduados em quilômetros, uma lancha sai desse ponto aqui, menos 6, 4. Então, ela sai desse ponto aqui, né? Vou colocar aqui, mas... Então, esse é o ponto de partida, que é o menos 6, menos 4. E a pequenininha já está puxando meu pé aqui. Só um minutinho. Bom, dá para usar GA, mas nem precisa. Ó. Na verdade, ele sai desse ponto, aí o que ele vai fazer? Ó? Navega 7 km para o leste. Então, vamos lá. Então, vai caminhar 7 km para o leste. Tudo bem? Então, aqui vale 7 km. Depois, 6 km para o norte. 6 km para o norte. Deixa eu tirar isso aqui. Então, vai caminhar aqui 6 km para o norte. Daria para achar as coordenadas desse ponto aqui, né? Daria para achar esse ponto, esse, né? Mas nem precisa. 6 km para o norte. Depois, 3 km para o oeste. Então, vai voltar aqui 3 km. Desse 7 voltou 3. Encontrando um porto. Então, aqui nesse ponto tem um porto. Vamos chamar de P1. Aqui tem um porto, P1. Então, P1 é o porto 1. Tudo bem? Depois, está bem fininho ali. Bom, encontrando um porto. Depois, que é o que me interessa, essa parte final, para efeito de cálculos. Depois, continua navegando, continua a navegação, indo 3 km para o norte e 4 para o leste. Então, ele vai caminhar 3 km para o norte e 4 para o leste, encontrando um outro porto, tá? E aí o que ele quer saber é a distância entre os portos. Quer dizer, 3 quilômetros aqui 4 quilômetros, é o que me interessa aí, né? 4 quilômetros, né? Aqui 90 graus, aqui vai estar um outro porto, um P2. P2 seria o porto 2.
E ele só quer saber a distância entre os portos. Ah, dá para achar as coordenadas desse ponto, desse? Dá, mas nem precisa, né? Porque o que ele quer saber, ó, é a distância em quilômetros entre os portos. Então, ele quer saber essa distância aqui, né? Deixa eu aumentar aqui a espessura. Ele quer saber essa distância daqui até aqui, né? Que é aquele triângulo famoso, né? Então, ele quer saber essa distância, só usar um Pitágoras aqui, né? Que é 3, aqui é 4, né? Que vai dar 5, né? Ou usa lá que d quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, você vai chegar no 9 mais 16, 25, quer dizer, essa distância vai dar 5 km, tá? Então, ele vai estar para cá, né? Às vezes ele questiona, vai estar o quê? Do ponto inicial aqui do porto até o final, vai estar aqui para o nordeste, aqui, né? Para cá, né? Acho que era, né? Mas ele não quer saber nem a direção e sentido, não. Então, dá 5 quilômetros, é só isso, tá? Então, partiu desse ponto, daria para achar todos esses pontos? Daria, né? Mas andou 7 quilômetros para o leste, 6 para o norte, voltou 3 para o oeste, depois tem um porto aqui. Depois andou, desse porto 1, andou 3 quilômetros para o norte, 4 para o leste, isso bastaria, só essa parte final aqui bastaria. O que é isso? Tudo bem? Bom, esse aqui, ele não é que é difícil, ele é um pouco demorado, então eu coloquei, gravei já, né? Eu vou postar lá daqui a pouco. Estava gravando um pouquinho antes da aula, né? O próximo, esse aqui também usa mais congruência de triângulos, tá? Eu coloco lá daqui a pouco a resolução desses dois exercícios. Não são difíceis, não, mas demora um pouquinho, tá? Então, eu vou começar a falar da próxima aula aqui, aula 17, tá? Aula 17, primeiro a gente vai falar de ponto médio de um segmento, né? Tudo bem? Então, você tem lá um segmento AB, ó, tem lá o x do A, y do A. Tem o ponto B, x do B, y do B. O ponto médio vai estar bem aí no meio, quer dizer, essa distância aqui é igual a essa, tá? E aí vai ter um x do n aqui que vai estar bem na metade. Então, qual que é a ideia? Que essa distância aqui, por Thales, né, teorema de Thales, quer dizer, se esse segmento é igual a esse, é congruente, esse segmento vai ser igual a esse, ou esse sobre esse, igual a esse por esse, né? Então, daí que eu vou provar, né? Eu vou demonstrar a formulinha aí. Então, o que que acontece? Essa distância aqui, que é x de n menos x de a, x de n menos x de a, é igual a o x de b menos x de n. X de b menos x de n. Passo menos x de n para o outro lado, vai ficar xn mais xm. Passo menos xa para lá, vai ficar xa mais xd. Ou seja, a gente já fica com 2xn igual a soma aí do xa e do xb. Passo dividindo, então o x do m vai ser o x do a mais x do b sobre 2. Tá? Então, assim que a gente chega, que a abscissa do ponto médio é a soma do xa com xb sobre 2. Da mesma forma, a gente prova que essa distância aqui é igual a essa, né? Quer dizer, você ficaria com o quê? X do n menos x do a, né? Esse aqui é k, que vai ser k também. Então, a gente prova também que o quê? Que é maneira análoga, né? Vou fazer aqui rapidinho, yn menos ya é igual a yb menos ym. Passo para o outro lado, vai ficar yn mais ym. Passo menos ya para lá. Você vai ficar com 2ym igual a soma aí. Passa dividindo, né? Então, você prova aí que o y do m é o quê? Y do a mais y do b sobre 2. De duas, uma. Ou ele me dá o ponto A e o ponto B e pede o ponto M, ou às vezes ele te dá o ponto A, te dá o ponto M e pede o ponto B, né? De repente eu tenho o A que tem coordenadas 1 e 2. Tem o ponto M de coordenadas 3 e 1. E quero saber o ponto B, se ele falar que P é ponto médio de AB, aí você usa. Aqui o 3, quem que é? É o x do A mais x do B sobre 2, né? Aí você faria, né? No caso aqui, né? Se ele falar que P é ponto médio. Então, ficaria aqui 3 é quem? 1 mais o YB sobre 2. Passo para lá, fica 6. Passo, vai ficar 5, né, no caso. É x aqui, né, no caso. É x do B, tá? E aí você descobre o x do B.
Tudo bem? Dá para descobrir o y do b também. Tá? Então, essa é a ideia. De ponto médio, acho que é tranquilo, né? Demonstraçãozinha é fácil de você chegar. Depois, pode passar. Vou passar adiante, tá? Daí a demonstração dessa fórmula. Bom, lembrando que essas aulas também são gravadas, eu coloco lá, se precisar também, para dar uma olhada. Eu sei que se vocês ficarem só olhando vídeo aula também, não dá para fazer mais nada na vida, a não ser ficar olhando vídeo aula, né? Bom, aqui, distância entre dois pontos também é uma parte importante. Se você tem lá um ponto A, um ponto B, se eles forem paralelos ao eixo do x ou do y, fica fácil, né? Aqui não. Então, você tem o ponto A, xa, ya, tem o ponto B, xb, yb, quero saber essa distância. É só fechar aqui um triângulo retângulo, né? Aqui é xb menos xa. Aqui é yb menos ya. Então, a gente vai usar Pitágoras. Então, vamos ver como é que ele chega na fórmula. Então, vou usar aqui o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa é o d quadrado igual a quem? Aqui o pessoal fala em variação do x, né? Mas seria o quê? Xb menos xa ao quadrado. Ah, professor, se eu quiser colocar xa menos xb, não tem problema. Se você pegar 5 menos 1 ao quadrado, vai dar 4 ao quadrado, vai dar 16. Se você pegar 1 menos 5 ao quadrado, vai dar menos 4 ao quadrado, vai dar 16 do mesmo jeito. Então, tanto faz se você vai colocar xb menos xa ou xa menos xb. É variação, tá? Ao quadrado. Mas yb menos ya ao quadrado. Passo esse quadrado para lá como mais ou menos raiz quadrada, né? O menos não vai servir aqui, então você chega na fórmula que a distância do ponto A ao ponto B é a raiz quadrada da variação do x ao quadrado. Cuidado, não vai me tirar esses quadrados da raiz não, está somando, tá? Não é multiplicando não, tem que fazer a continha lá mesmo. Tudo bem? Então essa é a fórmula de distância entre dois pontos, usar Pitágoras, tá? Ah, esqueci a fórmula, vai lá e usa Pitágoras, tá? Tudo bem? É isso, esse é o objetivo dessa aula 17, tá? Então, vou fazer alguns também. Então, seguindo. Exercício 1. Opa, desculpa. Então, ele fala lá. A base da agência de espionagem controle localiza-se em um terreno plano, na origem de um sistema de coordenadas cartesianas, medidas em quilômetros. No ponto A, que é o 60, ponto B, que é o 06, ponto C, que é o menos 60, e o ponto D, que é o 0-6, foram instalados radares com o intuito de alertar os agentes da base sobre possíveis ataques terrestres. Cada radar patrulha aí uma região circular de R quilômetros, né, de raio. Para que a proteção seja efetiva, a região patrulhada por um radar deve interceptar, né, regiões patrulhadas por outros 2 radares, em pelo menos um ponto, como indicado na figura. Tem mais de um ponto, né? Pelo menos um ponto seria quando tangenciasse, né? Nessas condições, para que a proteção seja efetiva, o raio deve valer, no mínimo, a ideia não sei se eu consigo fazer essas circunferências, para ter, no mínimo, um ponto, você teria que ter algo do tipo assim, se for pensar na outra, elas têm que estar tangenciando, pelo menos um ponto. Aqui vai ter mais de um ponto, vai ter mais pontos, né? Mas pelo menos um aqui seria um. Um é o caso que tangencia, né? Quer dizer, se teria uma, que eu não consigo fazer aqui no Zoom, né? Ela parte de outro lugar, né? Então, teria que ter um aqui assim, por exemplo, e aqui teria que ter outro, que elas teriam que tangenciar, no mínimo tangenciar. Então, a ideia é perceber que o quê? Esse é o mínimo possível, né? Tudo bem? Então, você vai ter aqui, ó, que isso aqui daria o diâmetro, né? Então, se eu pensar que aqui vale 6, aqui vale 6, isso aqui teria que ser o diâmetro, né? O raio das duas. E não precisa nem... não precisa nem ficar usando distância entre pontos, se daqui aqui vale 6 quilômetros. Aqui vale 6 quilômetros. Aqui estaria 2 vezes o raio, né? O raio de uma e o raio da outra, né? Porque você teria o raio de uma e o raio da outra.
Então, daria 2Rs. Você usa um Pitágoras aí, né? Ou lembra do diagonal do quadrado, que é lado raiz de 2, né? Então, você teria aqui, então, 6 e 6. Então, você vai ficar com 2Rs ao quadrado. Ah, professor, é a distância entre dois pontos. Sim, dá para usar essas coordenadas? Dá, né? A distância do A ao B, né? Mas nem precisa. 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Você vai ficar com 4R quadrado igual a 36 mais 36. Tudo bem? 4R ao quadrado igual a 72. 72 por 4 é 36 por 2, que dá 18. Né? Mais ou menos, o menos não serve. Raiz de 18. 18 que é 9 vezes 2. Então, vai dar 3 raiz de 2. Então, sai que o raio mínimo é 3 raiz de 2. O mínimo, né? Tudo bem? Então, 3 raiz de 2 metros, quilômetros, né? Então, esse é o raio mínimo. O raio vai ter que ser maior ou igual a isso, né? Se ele for nesse ponto, se estiver tangenciando, vai ter um ponto em comum. Mas ela pode estar indo além disso, né? Tudo bem? Então, seria isso. 3 raiz de 2 é o raio mínimo, né? Qualquer valor maior ou igual a esse dá certo, tá bom? Então, é isso. Oi, pode falar. Vou limpar aqui. O 2. Bom, no plano cartesiano OXY, a circunferência C é tangente ao eixo do X. Então, ela vai tocar no eixo do X. E ela passa também pelo ponto 1, 2, né? Vou tentar fazer a circunferência aqui, né? Seria algo assim, tangencia, né? E passa pelo ponto 1, 2. Então, ela tangencia aqui no ponto de abscissa 5, e ela passa pelo ponto 1, 2, né? Agindo aqui sendo 1, e aqui sendo 2, tá? Que é o ponto, um ponto aqui P qualquer. Tá? Então, ela passa aqui na tangente, né? Então, o que acontece? Se tangencia, se eu ligar aqui ao centro, vai formar um ângulo de 90 graus, né? Então, o centro vai estar para cá, que forma exatamente ângulo de 90 graus. Esse é o raio, né? Que seria aqui também seria o raio, né? Essa parte vermelha seria o raio. Né? Daí dá para a gente fechar e usar um Pitágoras aí, né? Quer dizer, aqui está o raio. Isso tudo é o raio. E aqui forma ângulo de 90 graus. Basta a gente fechar. Ou usa a distância entre pontos, né? Dá para ver que a abscissa do centro, quem vai ser? Vai ser 5, a ordenada do centro vai ser o R, né? Ou se não, você pega e fecha aqui um Pitágoras. Aqui, ó. Fecha um Pitágoras aqui. E calcula Pitágoras, você descobre o R, né? Essa parte verde, ela vale o quê? 5 menos 1, né? Daqui a aqui vale 4. Por quê? 5 menos 1 dá 4. Essa parte azul blue seria o quê? Daqui a aqui, ó. Daqui a aqui vale 2, né? Que é a ordenada do ponto P aí. Daqui a aqui vale 2. Então, a parte azul seria o R menos 2. Tá? É o raio menos 2. Aí você usa um Pitágoras aí, dá para pensar em 3, 4, 5, né? Porque se aqui for 5, aqui ficaria 5 menos 2, fica 3, né? Se não, usa Pitágoras aí nesse triângulo, e a gente descobre o raio, tá? Que é o que ele quer saber. Aqui está o raio, aqui está o raio menos 2, e aqui está o 4. Então, vou usar Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados catetos. Tudo bem? Então, a gente fica com R ao quadrado igual quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 4R, mais quadrado do segundo, que dá 4. E aqui mais 16. Dá para cancelar o R quadrado, né? Passa esse menos 4R para lá, a gente fica então aí com 4R igual a 16 mais 4, 20, né? 20. Passo dividindo, então o raio vai ser 20 por 4. Então, o raio aqui vale 5.
professor, mas você não usou nada de geometria analítica. A gente usou os pontos aqui. O que você poderia fazer para usar GA é perceber que também, se eu quisesse, posso dizer que o centro dessa circunferência, a abscissa vale 5, e a ordenada vai ser exatamente o R, que seria essa altura aqui, né? E aí uso que a distância do C ao ponto P é igual ao raio, né? Vai acabar caindo nisso, né? Mas porque a gente provou a distância entre pontos por Pitágoras, tá?